Olá, telespectadores e ouvintes da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam muito bem-vindos, estamos começando agora mais um Entre no Jogo. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter. Eu sou a Daniela Mascarenhos e hoje vamos falar sobre o jornalismo dentro dos clubes de futebol. Para comentar sobre a rotina do jornalista interno de um clube, temos a presença ilustre do Matheus Suzin, repórter do Curitiba Futebol Clube. O Matheus também tem o seu próprio canal no YouTube, chamado Canal do Suzin, e apresenta o podcast oficial do Curitiba no YouTube, chamado Fala Coxa. Seja muito bem-vindo, Matheus. É um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. Estava até comentando com o pessoal aqui, com você também. A gente jornalista acostumado em entrevistar as pessoas, agora ser entrevistado é meio diferente, mas sempre gratificante, ainda mais formado na Uninter, né? Então não poderia negar esse convite. Então, Matheus, aproveitando então que hoje você está do outro lado da mesa, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a sua trajetória no jornalismo esportivo, porque é uma paixão que já vem de muito tempo, né? Sim, é bem louco pensar quando eu falo que eu escolhi o jornalismo, porque antes eu estava terminando o ensino médio e eu estava entre duas faculdades para fazer. Uma era educação física e outra era história. Não tinha nada a ver com jornalismo. E eu amava história, amo história ainda, né? Até penso em fazer mais para um futuro, uma faculdade de história. E educação física porque eu gostava de jogar futebol. E às vezes não pensa direito e fala, vou juntar educação física ao futebol com história. Daí me veio jornalismo. Falei, jornalismo esportivo, né? Daí eu falei, vou fazer, vamos ver o que dá. E, hoje, graças a Deus, né, aconteceu tudo isso. Mas é bem louco pensar como eu iniciei trajetória no jornalismo. E não, foi bem louco aos tempos até eu conseguir as oportunidades, né? Porque eu começo na faculdade, tenho os meus primeiros 2 anos ali presenciais, né? Eu fiz 2 anos presenciais e 2 anos EAD, né? Por conta da pandemia. E ao longo ali eu estava tentando achar um rumo aonde eu ia trabalhar no meio, porque eu sempre amei futebol e eu gosto muito de basquete. E eu vi que, eu cheguei na faculdade e eu falei, jornalismo esportivo, só eu que vou querer. Sabe? Daí começou o professor a perguntar, você quer ir para qual modalidade de jornalismo? Daí, jornalismo esportivo. Uma. Daí eu falei, já são um concorrente. E foi outra. Eu também. Daí eu falei, já são 2 concorrentes. Daqui a pouco 3, 4. Eu falei, meu Deus do céu. Acabou. Eu falei, cara, tem 40 pessoas aqui, 39 que é jornalismo esportivo e a 40 sou eu. Eu falei, cara, todo mundo. Daí eu falei, vamos ver. Daí eu comecei a pensar, tem que ser um diferencial. E não é, questão de ficar à frente das pessoas, mas é sempre ter um diferencial, né? E todo mundo era futebol, todo mundo era futebol, todo mundo era futebol. Daí eu falei, cara, o que eu gosto além do futebol pra mim se diferenciar dessas pessoas? E eu falei, eu amo basquete. Eu gosto muito de basquete. E aí eu falei, é aí que eu posso me destacar. Porque eles conhecem futebol, tem o predomínio do futebol. Eu tenho do futebol e tenho do basquete. Tenho dos esportes alternativos. Falei, aí que eu posso, diferenciar para um trabalho. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência trabalhando, que já foi no Curitiba já. Eu já não comecei direto no Curitiba agora, né, igual eu tô. Eu comecei a trabalhar no Curitiba Monsters, equipe de basquete do Curitiba. Lá eu fiz durante 2 anos assessoria do clube. Fiz social media, fiz assessoria, fiz de tudo um pouco. Porque eu cheguei lá e falei, eu quero cuidar do Twitter. Eu mandei um e-mail para eles lá, falei com um amigo meu da faculdade, e falei, cara, eu vou mandar um e-mail para eles lá. Eles não têm Twitter, eu falei, o Twitter é a melhor coisa do mundo para informação. Eu vou mandar um e-mail, daí ele falou, daí o amigo meu, o Bruno Abdala, né, que eu falo que ele é um pai na profissão praticamente para mim, ele falou, cara, você é meio louco, manda um e-mail lá, se ele responder, respondeu, se não responder, continua como tá a tua vida, não vai mudar nada. Mandei e-mail, não deu, 5 minutos. Eu recebi a ligação do cara do Curitiba Monstro. Amanhã vai ter jogo, quer conversar comigo, gostei de você, que eu fiz um baita texto, né? Sim. Eu acho que ele não leu metade do texto, porque eu fiz um texto gigante, explicando, colocando as métricas, sabe? Eu falei, não, o Twitter é bom por causa disso, informação hoje em dia. E conversei num jogo e ele, cara, gostei de você e tal. Sempre gostei muito de falar. Então, se a pessoa às vezes não gosta muito, eu vou na lábia. E daí eu comecei a trabalhar com eles. Ele falou, não, vamos fazer um teste e tudo mais. Fiz 1 mês, 2 meses. Daqui a pouco ele falou, cara, a gente não tem assessoria, né? Você tem interesse? Eu falei, cara, com toda certeza. E daí eu comecei no Curitiba Monsters, que foi o que eu fiz 2 anos, né? Até vinha a pandemia, daí a pandemia ali quebrou ainda mais o basquete em si, porque é um esporte muito diferente do futebol, em questão de patrocínio, investimento. E foi ali que eu ingressei. Mas isso foi durante a faculdade, foi no meu 2º ano. No metade do 2º ano de faculdade eu já dei essa louca de entrar ali. O começo foi voluntário, claro, não via muito por esse lado
financeira, vinha mais por uma oportunidade. Era mais de ter aquela experiência. Experiência, né? e currículo, né? Eu sempre fui pensando, mirando muito no currículo. Eu falei, cara, se eu tiver Curitiba aqui, já é o Curitiba, em parte, já tem experiência. Daí, naquele ramo, eu comecei a criar muito contato. Foi ali que eu comecei a ter o meu rol de amizade dentro do jornalismo já. Eu consegui levar eles para a CNT, consegui levar eles para a Transamérica, consegui levar eles para a Banda B. Tudo fazendo essa assessoria, fazendo essa intermediação. Consegui contato do Osmar Antônio, dessas pessoas, o Marcelo Ortiz, do pessoal da Banda B, da Transamérica. Então foi tipo ali que eu fui criando. Se for ver assim, não era remunerado, não tinha nada, mais pagava para trabalhar do que estava ali. Eu falei, cara, faria tudo de novo. Se fosse pensar hoje, faria tudo de novo, porque ali que eu foi meu sustento ali, sabe, na área do jornalismo. Foi muito bacana, tipo, esse início foi bem difícil, assim, sabe? Mas foi muito legal trabalhar com Curitiba Monster. E daí ali, durante a pandemia, continuando essa trajetória, né? Agora vamos até o final, porque depois que entrou a pandemia foi muito difícil, porque trabalho estava difícil para todo mundo, Sim. Não, né, só. Ainda mais, eu não estava nem formado, estava entrando no meu 3º ano da faculdade. Estágio, estava praticamente impossível achar, eu mandei um monte, eu falei, não conseguia achar estágio. Eu falei, cara, eu vou pensar alguma coisa, vou inovar. Eu falei, vou inovar, gosto de falar nesse tom mais descontraído mesmo. E da época, tipo, criou o TikTok. Daí, tipo, começou a hypar o TikTok. Eu falei, cara, que negócio. E eu tinha um preconceito muito grande com o TikTok. Acho que todo mundo tinha no começo, Todo mundo né? tem. Eu ainda tenho. Ele surgiu com um aplicativo muito estranho. Muito estranho. Daí eu falei, cara, eu gosto de falar de futebol de uma forma descontraída. E daí, tipo, o Curitiba Monster tinha meio que dado uma pausa por conta da pandemia, não tava tendo jogo nenhum. Eu falei, cara, vou fazer uns TikTok aqui bem louco, vamos ver o que dá. Comecei a fazer, dos primeiros não deu muito errado, os primeiros assim, sabe? Eu desisti, falei, não vai ser, e larguei mão, tanto que, tipo, eu tava até falando, pai, acho que desanimei, não é pra mim isso aí. Eu falei, não, vai se formar, pelo menos diploma você vai ter na faculdade, né? Eu falei, não, vamos. Daí eu falei, vou fazer mais um. Daí eu fiz mais um lá, deu 10 mil, 20 mil visualizações. Daí eu falei, já tá bom. Daí eu falei, comecei a fazer, dei mais 30, 40, 50, começou a dar muito certo TikTok. Daí eu falei, cara, aí é um meio que eu posso me mostrar não só pra Curitiba ou Paraná, mas mostrar pro Brasil inteiro. Daí eu comecei a investir tempo, já que tava todo mundo com tempo, mais ou menos, ainda mais desempregado, o que eu mais tinha era tempo, na verdade. Tempo tinha de sobra. Daí eu falei, não, vou entrar no TikTok ali e fazer vídeo. E ali eu consegui muita coisa. Tipo, eu agradeço muito, claro, Curitiba Monster, que foi o meu início ali, meus amigos da faculdade ali, que teve esse primeiro estupim ali. Sim. E depois o TikTok ajudou muito, porque eu comecei a falar de futebol. Daí eu acho que 3, 4 meses de TikTok eu já tava com um número significativo dentro da plataforma. Sim. Recebo mensagem, tipo, da Copa do Brasil. A instituição ali, tipo, a CBF. Tudo bem, gostaria de saber se você quer fazer uma parceria com a gente. 3 vídeos só e tudo mais que a gente quer fazer. Eu falei, pô, meu time nem tá na Copa do Brasil, mas eu vou fazer, sabe? Meu time já foi eliminado faz, mas eu faço, tranquilo. Falar quem que vai ser o luva de ouro da Copa, o artilheiro, faz lá pra mim. Mas, lógico, já fiz na hora, já não deu nem 15 minutos, já tava o vídeo pronto. Falei, não, fazer, claro. Fiz a parceria com a Copa do Brasil. Um ano depois eles me convidam pra final da Copa do Brasil, tipo, eu vou como convidado, Atlético Paranaense e Galo. Eu tava infiltrado no do Atlético Paranaense, comemorei muito o título do Galo, mas quieto. Mas interno. Isso vai para outro detalhe. No coração. Mas na época eu tava 100% em parcialidade, né? Sim, claro. Então, mas tipo, foi esse contato. Até hoje, volta e meia, eu tenho esse contato com o pessoal da Copa do Brasil. Tudo pelo TikTok. Eles viram lá os vídeos e falaram, pô, você tá tendo um engajamento bom, vem pra nós ali, sabe? Fiz uns vídeos pro Instagram deles também. Teve a Copa do Brasil, teve outras parcerias também, que eu não lembro, que vai dentro da plataforma, assim. Conheci também muita gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, daí foi indo outros contatos além do Paraná. Eu comecei a pegar contatos de fora, de São Paulo principalmente. E daí no final do ano passado, fazia acho que um ano de TikTok eu tava fazendo ali. Também dentro do TikTok veio outras pessoas de fora, tipo de Curitiba, tanto que o Portal C+, que fiz umas parcerias com eles, o pessoal dos esportistas, que eu comecei a fazer um podcast, né, antes. Não, foi adiante, porque também cada um teve seu caminho. Sim. Mas, tipo, o pessoal falou, você é do TikTok, mas quer fazer um trabalho aqui? Eu falei, pô, lógico, sabe? Sim. E tudo esse currículo também. E no final do ano passado, que foi, acho que, uma grande emoção, assim, da minha vida também, questão de oportunidade, que eu tava em casa, recebo um e-mail do Silvio Santos.
Meu Deus. Não sei, tava, não, assim, não era do Silvio Santos em específico, mas tava lá, Grupo Silvio Santos. Eu falei, eu não li nem o resto, eu só vi Grupo Silvio Santos. Eu falei, caraca, meu patrão agora, sabe? Mas, tipo, não, eu fiquei, claro, emocionado, como Sim. qualquer jornalista ficaria. Claro. Imagina, a oportunidade de em um difícil pra caramba. Recebo lá um e-mail e tudo mais, tal. Vimos você no TikTok, recebemos indicações de você de uma equipe de São Paulo. Daí eu já falei, grupo massa, né? Tipo, a gente sempre pensa pequeno, né? Sim. Não que seja pequeno, claro, mas, não, primeiro vai ser Paraná. Diminui as Eu falei, não, vai né? ser do Paraná aqui, vai ser bom pra caramba, né? Nossa. Tanto é que peguei contato do pessoal depois aqui da Rede Massa. Daqui a pouco eu falei, não é do Paraná, não. É a central aqui de São Paulo, Rede Nacional. Nós queremos fazer uma parceria com você para participar do Agora com o Benja e com a Arena SBT com o Mauro Betti. Eu falei, meu Deus. Tipo, Já meu começa Deus. eu no meu quarto de calção ali, chinelo, comecei a tremer. Eu falei, meu Deus do céu. Onde chegou isso, Tipo, sabe? Tipo, nossa. uma brincadeira. Eu falei, cara, não consigo achar estágio, não consigo achar emprego, vou fazer uma loucura aqui, dar meu tempo, dar um foco nisso e, pô, chegar aqui. Ele falou, nós vamos fazer um contrato aí de 5 meses com você, 4 meses, não lembro. E vamos ver, que daí nós vamos fazer uma parceria, fazer vídeo todo dia. Eu falei, mas como é que vai ser? Ele falou, vai ser vídeo todos os dias, de segunda a segunda praticamente, e tipo, você vai ser correspondente do futebol paranaense, falar de tudo, falar do Coxa, do Atlético Paraná, futsal, tanto que eu falei do Cascavel Futsal, que foi campeão da Liga, foi, tipo, incrível, acho que um dos vídeos que mais bombou no TikTok do SBT, nos negócios. Então, tudo ajudou, sabe? Daí o Atlético Paranaense estava na final da Copa do Brasil, então eu falava do Atlético Paranaense também, normal, profissão. Sim. Paraná, falei do Paraná, falei do Coxa também, que teve o acesso, então, tipo, foi um ano bom. Futebol, que o Coxa subiu, o Atlético foi para a final da Copa do Brasil, o Cascavel foi campeão da Liga Futsal, o Pato, basquete, foi bem na Liga, então é sempre bom você ter todos esses caminhos. O Crocodiles também fez uma temporada boa, o Paraná, infelizmente, caiu, mas, tipo, era uma coisa a falar. Então, tipo, deu muito certo isso, sabe? E também, pô, pro currículo depois você colocar trabalhando no SBT, pô, todo mundo para. Copa do Brasil, SBT... Não tem. Né? E daí, tipo, acaba o contrato lá, eu converso com o pessoal, né? Vai ter telefone, nós vamos dar uma pausa e tudo mais. Mas só foi só um... Não, eu falei, não, valeu. Agora eu vou estagnar de novo, eu falei, né? vou parar tudo que eu caiu. Eu falei, não, mas, tipo, puta experiência, baita experiência. Contrato assinado, tem um contrato lá na minha parede e tudo mais. Eu falei, cara, claro que tudo eu vou deixar certinho. E emoção também, claro. Sim. Então, eu faço com o SBT, e eu falo que é muito louco às vezes o que acontece na minha vida, que foi no começo do ano, terminou o contrato em fevereiro, depois da Libertadores, que a gente... Foi fevereiro, foi um mês depois da Libertadores, mais ou menos. A gente faz ainda, faz as participações, que a gente fala assim, agora nós vamos, o que o Mauro Betti, os caras fazem, agora nós vamos falar com o nosso grupo de correspondente. E tinha eu no Paraná, representava o Paraná, de um amigo meu no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo, um na Europa, que era um amigo nosso lá de Portugal. Então, tipo, tinha correspondente que ligava, era muito bacana isso, pô. Sim. E daí, dá um mês, eu já falei pro meu pai, aconteceu isso e tudo mais, né? Agora já as oportunidades acabaram. Estagnei de novo, e agora? E daí, dá também 10 dias, recebeu uma ligação, nada mais, nada menos que Osmar Antônio. Daí eu recebi a ligação, foi aquela, tudo bem? Ele falou, aqui é o Osmar Antônio. A voz já sabia, não precisava nem ter falado Osmar Antônio, a voz já entrega. Eu falei, fala Osmar, tudo bem, né? Como é que você tá? Ele falou, não, eu queria fazer um teste aqui, a gente precisa da produção do programa CNT Esportes, né, e o Tempo Extra. A gente recebeu a indicação de você, do Bruno Abdala, né, que era um amigo meu, falou, da banda B, a gente recebeu a indicação, queremos fazer um teste para ver como é que você sai, você consegue vir hoje aqui? Eu falei, pô, já tô aí já, óbvio. Em 15 minutos chego. E ele falou, que o outro rapaz quer vir e tal. Eu falei, não, já tô indo aí. Cheguei, acho que antes do cara, não sei nem se tinha um cara, sabe, às vezes às vezes é um blefe. Sim. Então, cheguei lá, conversei com ele e comecei, tipo, a trabalhar na CNT. Ele fazia a produção, fazia daí as narrações dos jogos, né, não narração, tipo, Marcelo Ortiz, mas era comentando todos os gols, né, da rodada. E ali, tipo, adquiri muita experiência, porque você tá fazendo a produção, tipo, você fez o roteiro pra quê? Eu fazia o roteiro pra Gil Rocha, Osmar Antônio e Marcelo Ortiz. Então, tipo, quando eu vi o Gil falou, nossa, Matheus, eu gostei muito do teu trabalho, né? Nós vamos fazer a CBN, né? Que tava voltando a CBN e tal. Tipo, você vai conversando. Daí o Marcelo Ortiz também, pô, Banda B e tal. E o Osmar Antônio dispensa comentários.
pessoas fantásticas também, assim, que se a gente vê de fora, fala, nossa, a pessoa deve ser um nojo, né? O cara deve ser A gente sempre metido. imagina, né? Que a pessoa tá num nível muito assim. E, tipo, dá dica e, não, vamos almoçar junto, convido pra almoçar. Pessoas 10, tipo, pessoas fantásticas, assim, que ajudaram muito na minha carreira até os dias de hoje, claro. E ali foi muito bacana, assim, sabe? Eu tava começando ali na CNT, ia fazer 4 meses que eu tava neles ali, então, tipo, era intervalo de 15 dias que eu ia sair de um e começava no outro, sabe? E eu tava na CNT ainda e eu não saí de lá, eu ia continuar até hoje, lá com o pessoal. Tanto que o Osmar tava conversando comigo. Daí, tipo, no meio do tempo que eu tava ali, fazia acho que uns 3 meses, o Felipe Dalk, que é um amigo meu também, que eu fiz amizade em todos os lugares que eu vou, na verdade eu faço uns amigos. É sempre bom, né? Sempre, melhor coisa, na jornalista, se não tiver contato, não... Então, ele mandou assim, Matheus, você tá trabalhando? Eu falei, cara, tô na CNT aqui e tudo mais. Mas no momento só é domingo que eu tô fazendo, só a produção do programa só domingo. Durante a semana eu tô com os outros projetos individuais, que era o canal do Suzinho, meus negócios de TikTok, fazia ali. Mas domingo eu tô na CNT ali, né? Daí ele falou, cara, tem aqui no Coxa vai abrir uma vaga, eu acho que você se enquadra melhor pra essa vaga. Eu vou indicar. Ele falou, mas não é só você. Daí eu falei, cara, agora, já mandei o currículo pra ele nem terminou o que vai, que era. Tem que Falei, arriscar, né? Eu falei, mano, se for pra, velho, sei lá, fazer café, eu faço café, eu aprendo a fazer café, sabe? Pra carregar, assim, a jaqueta dos falei, jogadores. cara, isso aí é o de menos. Só que, tipo, quero entrar. Eu sempre falei pro pessoal da Banda B, o Bruno Abdala, o pessoal da Transmérica, falei, cara, se for pra carregar cabo, eu entrando num lugar desse, aos poucos eu vou crescendo. Você só tem que estar lá. Você tem que estar lá. Eu falei, eu tenho que estar lá e eu vou lutar, vou mostrar meu trabalho pra mim crescer nesse lugar. Falei, então, tipo, se for lá já no lugar que eu quero, perfeito, maravilhoso. Sim. Se não for, amém também, que seja a vontade de Deus. E daí um dia eu chego e eu vou crescer lá dentro. Daí ele falou, não, cara, é uma vaga boa. Ele não me contou, só sacando, Felipe. Daí ele chegou assim, ele mandou, mas tipo, ele mandou... Eu mandei o currículo pra ele, passou um mês e meio. Eu falei, cara, acabou, né? Não deu, né? Não deu. Já que ele falou que já era um monte inteligente frente. que tava na vaga, eu falei, com certeza. Eu falei, pô, eu tava na faculdade ainda, sabe? Tipo, eu tava terminando, terminando meu TCC, apresentando, sabe? Falei, cara, claramente tem gente já formada, gente com mais experiência que eu posso ter, tipo, SBT, não falar, mas SBT no TikTok, enorme. SBT, passagens pequenas, sabe? Eu falei, cara, alguém vai pegar minha vaga, eu fiquei de boa. Daí tava eu tava indo pro 4º mês ali na CNT, daí recebi a mensagem da minha coordenadora hoje ali, um e-mail da coordenadora, tudo bem aqui e tal. Queria saber pretensões, aquilo lá. Começa aquelas perguntas. Eu falei, pô, já tá bom já, né? Daí, beleza. Estamos conversando. Estamos conversando. Daí eu falei, já na mesma hora já mandei e-mail e foi. Depois passou um tempo, ela falou, beleza, eu queria saber se você consegue mandar o portfólio teu jornalístico, né? Daí eu falei, não, mando. Daí passou uns 15 minutos, eu falei, caraca, eu não tenho portfólio. Eu falei, é uma coisa tão... que a gente deixa tanto de lado. Eu falei, tem um currículo só, mas e o portfólio? Sim. Daí eu falei, pô, vou eu fazer portfólio. Passei a madrugada inteira fazendo portfólio. Daí peguei o link de todas as matérias que eu fiz para o portal, peguei link de todas as matérias que eu fiz para o SBT, peguei matérias que eu tinha feito, que daí eu comecei a fazer uma matéria lá no CNT, que o Osmar deu essa oportunidade para mim de fazer o De Olho no Futuro, que eu entrevistava jovens atletas e tudo mais, e ela com passagem, tipo, o Brasil inteiro. Então, tipo, foi uma oportunidade muito boa que o Osmar me deu, essa chance que ele me deu, e ele gostou bastante. Então eu falei, cara, vou colocar isso aqui de capa, né? Eu com o microfonezinho da CNT ali, eu falei, vai lá, negocinho da SBT, parceria Copa do Brasil, eu falei, eu coloquei tudo assim, fiz bonitinho, fiz um PowerPointzão e tal, coloquei transição. A tua chance, viajei, né? Viajei, eu até me empolguei acho que um pouco no portfólio, mas mandei. Passou 5 minutos não, passou uns 5 dias, mandei, tudo bem, você poderia vir amanhã aqui fazer uma entrevista com a gente? Eu falei, se você me falar agora. Óbvio. Eu falei, se você me falar agora, eu chego em 10 minutos. Né? Recebo multa, depois eu pago as multas, sabe? O que importa é chegar. Star nem tem mais, nem tem aplicativo. Eu falei, isso é o de menos. Daí, cheguei para fazer entrevista, né, com a coordenadora, hoje minha coordenadora e meu gerente também da comunicação lá. Conversei com ela. E, tipo, foi super 10 a entrevista, porque ela falou, não. E, tipo, fizeram entrevista, venderam meu peixe melhor que eu. Porque eu tava tão nervoso. E daí eles pararam, olharam meu currículo. Mas tem passagem para SBT? Eu falei, tem. Nossa, que massa, cara, que você tem passagem para SBT? Eu falei, não, é massa pra caramba, né? Daí ele falou, nossa, mas você tem passagem... Você tem quantos anos? Eu falei, eu tenho 22, né? Ela falou, você tem passagem pela CNT, com os Tudo isso. Eu falei, daí ela falou assim, mas
E com o Curitiba Monstro também, eu falei, eu já fiz negócio com a Jaqueline, né, que antes era aqui, eu tinha contato com a Jaque também, tinha contato com o pessoal da comunicação, com o Rodrigo, que era o antigo assessor. Você já tem contato, tanta gente aqui já tinha contato já. Eu falei, cara, louco, né? Tava praticamente dentro. Eu falei, tava todo, ele falou, nossa, que legal, que bacana. Eu falei, não, é massa mesmo. Eu só falava, não, é massa mesmo, é legal mesmo. Meu currículo é bom e tudo mais. Eu fui falar, já que eu vou pra vender o peixe, né, eu vou vender. Ele falou, não, beleza. Cara, gostei bastante de você. E daí eu fiz umas piadas também lá com o pessoal. Eu falei, já que é pra... Sim, já que é pra... tô na chuva, vamos fazer, né? Eu falei, já que é pra ser diferencial, porque eles falaram, a gente precisa de uma pessoa descontraída. Eu falei, beleza, vou fazer umas piadas com o cara lá, né? Eu falei, vamos lá, né? Ver o que dá. Ele falou, o que você acha? Eu falei, cara, se for pra ser amém, se não for amém também. Eu falei, só quero que você... Se não for pra ser, eu só quero que você me prometa uma coisa. Que o meu currículo vai continuar com você. Para um dia, se uma outra vaga apareça, que você lembre de mim. Eu falei pra ele isso. Ele falou assim, beleza. Daí ele pegou o currículo e falou, não, beleza, gostei de você, me cumprimentou, negócio, saí. Daí eu falei, cara, ali, dei o meu melhor, eu falei, cara, se for pra ser, vai ser. Cheguei em casa, daí o Dalk, que era o assessor de imprensa do Curitiba, né, que foi o que me indicou, mandou, e Matheus, tudo bem? Soube que você veio aqui, não me avisou e tal. Eu falei, cara, nem eu sabia que eu ia ir direito, sabe? Ele só falou que ia vir, eu não pensei, raciocinei. Não deu muito tempo, falei, né? Também acho que falei muita abobrinha lá, eu fiquei acho que 1h30 conversando com eles, eu fiquei muito tempo na entrevista. Sim. Fiquei muito tempo, acho que me empolguei um pouco, mandei pra ele, dele deu uma cisada, nas mensagens falou assim, não, cara, não, se for pra ser, vai ser, né? Ele deu uma cisada assim, eu falei, mas já comentaram de você aqui dentro, estavam falando de você. Ele falou, mas falaram bem ou não? Eu falei, cara, eu já não sei. Eu falei, cara, ele já sabe de alguma coisa. Alguma impressão você deixou. Eu falei, cara, ou eles estão tirando sarro de mim agora, ou eles estão falando, vai ser esse. É ele mesmo. E daí, graças a Deus, né, e deu um dia, daí ela mandou mensagem, tudo bem, essa é a proposta, queremos saber se você aceita, nem li direito. Eu tava numa consulta, eu tava indo pro médico, daí, tava com a minha mãe, assim, eu mandei, assim, eu comecei meio que a chorar, até ela, nem lembro que médico que era, nem sei que eu conversei com o médico sobre o que eu tinha conseguido. Eu nem lembro o que era a consulta direito. Já nem era mais importante. Nem era mais importante. Você tava doente, tava com gripe ali. Que consulta. Já trabalhar pro coxa. Fiquei curado. E deu certo e hoje, graças a Deus, e as pessoas que acreditaram em mim, Dalk, Bruna Abdala, que desde o início estava comigo na faculdade, a minha coordenadora, Rafaela Requião, o Rodrigo também, que é o gerente lá do Curitiba, então, que acreditaram em mim. E hoje estamos ali, né? Eles falaram assim, nós vamos dar essa oportunidade para você. Nós estamos com o projeto do podcast. A gente quer saber dele. Falaram assim, nós queremos saber, na entrevista eles falaram isso, tem o podcast, a gente quer saber se você está disposto a pegar esse cajado aí e tomar as rédeas. Eu falei, não, cara, eu falei pra ele, se você me der esse podcast na mão, eu vou fazer acontecer. Ele falou assim, mas você banca isso? Eu falei, eu banco. Daí ele falou, que a gente quer quem tenha peito e, seja... Daí eu falei, não, cara, eu falei, eu sou louco, cara. Eu falei, se eu sou louco, se você me der esse podcast na mão, eu vou fazer acontecer. Se quer colocar quem for aí, eu vou fazer esse negócio aí. Nós vamos fazer desenvolver. Ele falou, não, isso que eu quero ouvir. Eu falei, então, isso aí. Deu ali, entramos no coach, falei, o podcast? Eu falei, não, no podcast nós vamos fazer acontecer. E daí hoje, já temos o primeiro e já temos os próximos que nós vamos pensando agora. Tem o Além dos Quatro Linhas que a gente faz lá dentro também. Sim. Tem as matérias, boletins, serviço de jogo que a gente faz ali. Então, essa é a trajetória ali, curta, porque eu me formei não faz 3 meses que eu me formei, nem isso, acho que faz 2 meses que eu me formei. E tem essa carreira, assim, sabe? E é bem louco. Nossa, acho que tem mais tempo, mais lugar que eu fiz do que ano de faculdade, sabe? Sim, você... Terminei senhora, 4 anos, mas é bem bacana, bem loucura, assim, algumas coisas, sabe? Viajava, falei, não, você vai lá pra lá, meu pai falou, mas você vai lá pra fazer essa matéria? Não, pai, eu vou, claro. É oportunidade, é currículo. Eu falei, mas, Matheus, não estão... Sempre vê aquele pessoal, não estão pagando, mas eu falei, não, pai, me vira, eu faço mídia para uma loja, eu faço panfletagem. Eu falei, não é vergonha nenhuma você trabalhar. Eu falei assim, não é vergonha nenhuma você trabalhar para você, você tem que dar um jeito, pra você ter teu sonho. Eu falei, não, pai, eu vou fazer isso aí, vamos lá. Vou fazer, o dinheiro eu arrumo de algum jeito. Dinheiro eu vou arrumar de algum jeito. Eu vou conseguir essas oportunidades. E hoje, estando no Curitiba, eu consigo ver que todo o meu esforço valeu a pena. E, assim, acho que é um pouco do sonho de muitos fãs de futebol você conseguir trabalhar com isso. Mas, por exemplo, você já passou por vários portais, né? Sim. E como que você foi trabalhando essa imparcialidade e também como que é hoje você fazer como você colocou nos seus stories, né? Ir da arquibancada para o campo, porque hoje você está do outro lado. Sim. Então, só que você está do outro lado, mas você ainda está dentro do Curitiba, você está na sua segunda casa, por assim dizer. Como que é trabalhar esse não? Aqui eu sou o Matheus, o repórter,
Aí quando sai, não, aqui eu sou uma torcedor. Como que você faz? Antes era mais difícil, porque como eu trabalhei no Portal C+, lá com o Eduardo, que é um grande amigo meu também. Eu trabalhei nos outros lados, mas tipo, o Coritiba é estranho pensar tipo, essa ligação que eu tenho com o Coxa, porque eu sempre tava com o Coritiba. Porque eu já começo a fazer assessoria do basquete do Coritiba. Eu vou fazer o Portal C+, tendo um Portal C+, lá que eu fazia as matérias, eu era o setorista do Coritiba. Então, tipo, eu fiz algumas matérias, claro, do Atlético Paranaense, de outros times ali, mas era eventual. Eu sempre tava no meio do Coxa. Então, eu fiz, claro, daí no SBT, claramente, daí eu comecei a fazer mais coisas sobre o Atlético Paraná, Sim. mas era vídeos mais curtos, assim, e eu também falava com uma... Claro, tinha o profissionalismo, assim, que eu falava, mas não, o Atlético é o representante do Paraná na final da Copa do Brasil, o Paraná está torcendo pelo Atlético Paranaense. Daí acabava o vídeo e falava, eu não tô, mas vamos lá. Eu não tô, mas vamos lá. Mas a gente tem, né, o profissionalismo ali que a gente tem que arcar aí, mas, tipo, nunca teve problema com isso, eu nunca tive problema também, agora com o Coritiba, ter feito trabalhos com outros clubes, eu já fiz também, pelo caso da Copa do Brasil. Quando eu fiz a Copa do Brasil, era semifinal, era São Paulo e Grêmio, Palmeiras e... não lembro o Palmeiras ou outro time. Palmeiras e América Mineiro. Eu fiz naquela semifinal da Copa do Brasil. Tive que falar do São Paulo, falei do Grêmio, falei de outros clubes. Daí fiz na outra final da Copa do Brasil, que já estava o Atlético. Daí eu me concentrava mais no Atlético Paranaense, porque era do Paraná. Sim. E então, no C+, eu fiz acho que umas 2 matérias do Atlético Paranaense também. Mas o Coritiba sempre esteve ligado, praticamente, no meu ramo, tipo ali, né? Da arquibancada pro campo. E hoje, eu tô ali no campo, é legal, é bacana, mas tipo, a gente tem que ter cautela, porque como a gente tá ali pela CBF, credenciamento e tudo mais, então a gente não pode mostrar que a gente tá torcendo. Já fiz quase umas loucuras ali, acho que no jogo, no pênalti contra o Avaí, que tem o pênalti lá, eu fico bem louco, assim, atrás lá, só que depois o juiz anula o pênalti, daí eu já fico mais pé da vida. Então, daí os caras falam, Matheus, dá uma calma. Daí os caras que é o cinegrafista lá, e falam, eu também sou torcedor, às vezes eu me empolgo um pouco, mas vamos manter a calma. Daí eu falei, não, vamos lá. Não, tudo bem, mas, eu tipo, consigo. Eu consigo. Ontem tava outra pessoa fazendo pelo menos os 15 minutos iniciais, antes de sair o gol. Ele tava fazendo os vídeos do campo ali. E eu tava fazendo uma outra correria, que a gente ia fazer uma outra matéria e tudo mais. Eu tava na arquibancada, literalmente tava na arquibancada. Então ali eu falei, eu vou ficar acho que uns 15 minutos aqui, vou torcer mesmo. Tipo, meio que deu uma escondidinha. Meio que deu umas escondidinhas no colete, né? E comecei ali, né? Daí, tipo, já xinga e fala assim, vai lá e tal. Quase gol e tal. Daí, tipo, ali já já tive que voltar pro campo, daí normal. Mas não tem como esconder. Acaba o jogo ali, você faz aquele vídeo com os jogadores, a entrevista com os jogadores ali, você é o clube. Então, eu sempre, até deixei claro para eles até na entrevista, eu falei, eu quero deixar o contato do torcedor com a equipe de comunicação como se fossem amigos, sabe? E mostrar que a gente da comunicação é torcedores também. Claro, a gente é profissional, somos jornalistas e tudo mais, mas nós somos torcedores do clube. Então, deixar mais familiarizado com a torcida. Então, tipo, esse torcedor para torcedor. Esse torcedor para torcedor. Não ser um formal, termina tudo mais ali, transmitir a notícia. Não, falar aí, fala torcedor tudo mais, teve uma baixa no elenco, mas tem um retorno, tudo mais, sabe? Mas acabou a torcida, vamos, Coxa, tudo mais ali, sabe? Mostrar que a gente tá, tipo, nessa euforia, tipo, tem um contato direto, sabe? Então, você comentou, né, que você é o tipo de torcedor otimista, que você... eu sou muito otimista. Você consegue ver, assim, um ponto positivo nas piores coisas. E é bacana porque você passa isso pra torcida, né? Sim, o pessoal tira essa lá, porque amanhã tem Coxa e Inter. Eu falei, o Coxa vai fazer 3 gols do Bosquilha, lei do ex não falha. No outro jogo é contra o Fortaleza. Quem que ele jogou no Fortaleza, no nosso time? Já começa a ver todos os números. Todo dia, tipo, hoje, eu vou chegar lá no Couto, todo mundo vai começar a fazer a simulação do Brasileirão, né? A gente já começa a fazer aquela simulação. Não, o Coxa vai ganhar isso, vai perder aquele, não, vai ganhar aquele lá. Vamos pegar a Libertadores. Eu falo assim, que a minha simulação sempre acaba o Coritiba em terceiro lugar e o Atlético em último. Eu falei, cara, eu não consigo ser... Nessas horas já a imparcialidade não eu começo ali, e tipo, é involuntário, porque eu começo a fazer simulação. Eu falo, o Atlético vai perder também. Eu falei, o Coxa não perde. Esse não perde. Não perde. Daqui a pouco acaba a simulação, o pessoal, todo mundo certinho, eu vejo o meu, eu falei, caraca, o Coxa tá pegando Libertadores, o Atlético tá rebaixado, eu acho que alguma coisa tá errada. Alguma coisa eu não fiz certo. Alguma coisa eu não fiz certo, claro. Né, ali e tal, mas eu sou muito otimista. Meu pai e minha mãe, eles comentam. O negacionismo meu não existe praticamente. Vejo um lado positivo em tudo. E tem que ver mesmo, né? Sim. Porque
eu falei assim, teve muita coisa que aconteceu até na minha vida, assim, pessoal, antes de entrar no jornalismo, que eu não poderia desistir, sabe? Até durante a faculdade teve coisas que aconteceram comigo, que eu falei, cara, se eu fraquejar agora, ou pensar, não, agora eu vou desistir da faculdade, não quero mais ali, por problemas de saúde, que eu tive alguns, eu falei, cara, eu não posso, eu tenho que ver um lado positivo aqui, não, tô vivo, tô aqui lá, eu vou lutar. Sim. Então, não tem, tipo, eu falei, desistir e ser pessimista não existe no meu dicionário. Até porque você não teria feito metade das coisas que você fez se você sentasse e esperasse, né? Por mais que você tenha desanimado, sempre em algum momento você falava, não, mas tá, eu vou tentar, vou, né, ir pra frente. E agora eu queria voltar uma pergunta para você, porque no Fala Coxa, você perguntou meu Deus. pro Gordiola como que foi, né, estar sentindo esse carinho da torcida. Agora eu queria voltar a pergunta para você. Como que é você, né, ser torcedor, mas você estar do outro lado, não ser você quem torce, quem empurra, quem apoia, você receber esse apoio, sabe, você receber esse carinho. Como que é você sentir isso como profissional? É muito bacana. A torcida do Coxa é maravilhosa. Eu falo que a torcida do Coxa é incrível. Até os caras, antes de me responder essa pergunta, em questão de jogo, né? Os caras falam, pô, aquele cara tá em má fase. Você acha que... O pessoal pergunta, não tá em má fase? Eu falei, cara, a torcida do Coxa é assim. O cara pode estar mal das pernas. Se ele faz 2 gols e dá a vitória pro Coxa, a torcida leva ele de tapete verde até a casa dele. A torcida vai amar o cara. Assim, então não tem essa. E ali, tipo, eu entro numa vaga de uma pessoa que tá ali há muito tempo. Que é a Jaqueline. Eu sou amigo dela, gosto muito dela, uma excelente profissional. Eu entro numa vaga de uma pessoa que tá ali há 7 anos. 7, 6 anos. E, claramente, no começo, as torcedores e tudo mais falam, pô, vai a Jaque, tudo mais ali, sabe? E é normal. Sim. Claro. Já tinha um carinho, né? Exato. Já estavam acostumados com a E até eu, quando, tipo, falaram assim, você vai entrar no lugar da Jaque, eu falei, cara... Porque eu sei que tem um negócio ali, sabe? E respeito também do profissional, né? E eu falei, pô, eu achei que ia ser pra outra coisa, sabe? Eu achei que seria outra proposta, sabe? Sim. Junto, né? E... Só que, cara, o torcedor do Coxa abraçou ali muito, porque eu já chego já fazendo diversos quadros que estavam, às vezes, muito apagados, principalmente no YouTube do Curitiba. Meu podcast que eu não tinha, o Além das Quatro Linhas tinha antes o Extra Campo, mas fazia algum tempo que já não tinha o Extra Campo, que era com a Jaqueline e tudo mais. A gente faz o Além das Quatro Linhas, que tem um pouco da mesma proposta, mas é mais longo. A gente, dos 3 Além das Quatro Linhas, eu acho que o tem menos tempo, tem 25 minutos, sabe? Sim. É quase metade de um filme, assim, sabe? Então, a gente conversa mesmo, quero deixar mais humanizado isso. Então, tipo, não tem microfone. Eu vou pras entrevistas e falo assim, cara, eu não quero microfone, eu quero lapela. E se esconda a lapela, falar pra eles, esconda a lapela. Porque eu quero ter a minha mão livre, eu quero conversar com o jogador, eu quero que ele se sinta à vontade comigo, eu quero que a família dele se sinta à vontade comigo, para mim poder brincar com ele poder brincar comigo, eu contar a piada pra ele, zoar ele, tirar sarro dele, ele poder tirar sarro de mim. Não ficar uma coisa travada, não ficar uma coisa travada, tipo, eu tô aqui, sabe? Eu falei, não, eu quero uma coisa bem natural. E, nossa, de todos, com o Fabrício Daniel, com o Castanho, com o Robinho, foi fantástico, vocês me receberam super bem, com café, sabe? Top demais. E o torcedor vê isso, e o primeiro contato que eu tive foi no Coxa Day, porque eu tava lá, na correria absurda, eu cheguei, acho que era 8 horas da manhã lá no Coxa Day, saí de lá 11 horas da noite, e eu andava um pouco, e vem, pô, você faz o negócio do Coxa? Eu falei, faço. Ele falou, pô, tô gostando muito do trabalho, e tira uma foto. Eu falei, pô, claro. Daí, você que a gente conheceu lá, a gente se conheceu. Te abordei. Sim, e tem gente que às vezes não tirava foto, mas falava, cara, gostei muito, e o Robinho, ele é legal mesmo. Cara, o Robinho é fantástico. Pô, Fabrício Daniel, que pessoa, né? Eu falei, o Castan também, pô, a gente nunca imaginou ele, mas serião, né? O cara super descontraído. Eu falei, não, o Castan é top demais. E podcast, cara, já não tinha isso no Coxa, sabe? E o pessoal, cara, começou ali, eu cheguei assim, sabe? Tava exaustivo o dia, e no outro dia tinha mais, e daí domingo ia ter o Coxa Run e o Atletiba. Sim. Então, foi uma semana muito corrida, muito corrida. E foi de segunda a segunda, literalmente, até agora não parou, né? Tipo, até o dia de hoje ele não parou ainda. E o pessoal eu falei, cara, isso aí dá muito ânimo pra você continuar, porque às vezes a gente vê, tipo, uns comentários negativos que tem, às vezes, tinha muito, agora praticamente é muito pouco, assim, é mais por conta da fase, alguma coisa, daí, tipo, ver alguém para xingar, mas é mínimos dos mínimos, e você vê aquelas pessoas elogiando, apoiando, gostando do trabalho, falando, pô, a comunicação do Coxa, eu cheguei assim, recebi muito elogio, muita gente gostou, eu tirei muita foto, e o pessoal elogiando, eu cheguei com reunião da comunicação, eu falei, cara, isso não é elogio pra mim, isso é um elogio pra comunicação.
Sim. Porque, igual eu falo, eu não gosto de, tipo, tipo, eu tenho um negócio que eu falo, a estrela tá pra todo mundo brilhar, sabe? Sim. Então, tipo, quem tá fazendo lá, igual o pessoal fala, gostei do podcast. Eu falei, pô, o podcast é muito legal. O produção lá, que é o Luiz, que é o nosso produtor lá, que faz as artes também do Curitiba lá, que é da equipe, ele que fez a produção. O Luiz é muito feio. Eu falei, na produção o cara deita. Ele falou, olha, e da base tá muito legal. Ele falou, não, na base é a Ju e o Douglas, eles fazem um trabalho surreal. Porque às vezes as pessoas veem eu ali na frente, só que não vê que tem muita gente. Imagina que você é absolutamente tudo Daí eu falei, dentro. não, cara, tipo assim, eu tô por dentro. Mas da base, a Ju e o Douglas fazem um trabalho absurdo. O Luiz na produção da Arena dos Quatro Linhas, na produção do podcast. A Gabi no site tem uma escrita fora do comum, a Gabi. Eu falei, cara, então todo mundo, o Ianossi que faz o cinegrafia, os assessores, o Guilherme e o Guilherme agora só, né? Então, cara, eu falei, e todo mundo que ia perguntando, eu falei, não, tem ele. Eu falei, daí eu cheguei pro pessoal e falei, cara, isso não é um elogio pra mim. Cara, eu recebi os elogios, mas eu tô passando pra vocês porque é um elogio pra lá. Tipo, a comunicação tem que ficar de parabéns. Pra todos, pra todos, pra né? todo mundo ali, que vai muito além, sabe? Que tem muita gente que às vezes tem vergonha de aparecer, igual o Douglas. Eu volto e meio e falo assim, cara, Douglas, você vai gravar as matérias que é sempre eu e ele, que vão passar as loucuras. Falei, cara, eu gosto de usar o cinegrafista, eu gosto de conversar com você. Tô ali e falei, eu e meu cinegrafista estamos aqui em Piraquara e tal. Falei, eu quero conversar, parecer um negócio bem natural. Sim. Ele falou, não, eu não gosto de aparecer, Matheus. Eu não gosto. Ele falou, cara, você não vai aparecer, só a tua voz. Daí, tipo, até nesse que a gente foi fazer, nesse final de semana a gente foi fazer uma matéria em Piraquara, e era o Franz que tava no social media, fantástico também. Eu no meio da matéria, eu vou conversando com ele. Eu tô conversando com a pessoa da câmera, claro que vai consumir a matéria, mas eu tô conversando diretamente com o cinegrafista também, sabe? Com quem tá ali também, com quem tá ali. Né? Eu tô usando todos os cenários possíveis para englobar a matéria. Isso é uma coisa bem legal do jornalismo. Então, igual eu falo, tipo assim, o carinho que a torcida teve comigo foi uma coisa que eu sou extremamente grato. A torcida do Coxa é maravilhosa. Às vezes eu vou lá, eu saí no último jogo que a gente ganhou contra o Atlético Goianiense, não, com o Ceará. Acaba ali, a gente vai tem um bar ali na frente, né, que a gente foi encontrar os pessoal. Eu não bebo, né, só deixar claro. Mas, tipo, eu gosto de conversar. Então, eu falei, nós vamos conversar lá, né. Metade tava pinguço, o resto da metade dava pra conversar um pouco. Mas daí, tipo, o pessoal já falou, pô, legal e tal. Todo mundo, a torcida já teve recepção, né. Então, é muito bacana a torcida do Coxa ali, é maravilhoso. Eu tava com esse medo. Eu falei, pô, bem compreensível, né. Punk, mas, tipo, deu um mês ali, o pessoal já meio que já se acostumou com a minha cara ali. E eu falei também, o pessoal, eu não tenho problema. Você vai me xingar, pelo menos falem... Mas estou fazendo, né, meu... Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ai, olha, Matheus, e você faz um trabalho muito incrível. Eu tenho que te dar os parabéns. E, sinceramente, eu espero que, olha, você tenha ainda um futuro ainda mais brilhante. Amém. E queria te agradecer muito por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Eu acho que eu falei demais, né? Não, mas é normal. Não, é que eu gosto. Quando pergunta ali, né? Eu gosto muito de falar dessa experiência que eu tive ali, né? Então, eu que agradeço vocês. Como eu falei, eu não poderia não aceitar esse convite. E gostei muito, né? Desejo todo sucesso para vocês também, você como jornalista, né? Desejo todo sucesso para você. Saiba que agora você tem meu contato. E é uma coisa que Bruna Abdala me cobrava muito. Matheus, se você conhece alguém, pega o contato dessa pessoa. Porque eu conhecia a pessoa, só que era uma má ideia. Falava da minha vida inteira, ela falava da vida dela. E no final eu pegava o contato. Ele falou, cara, não adianta nada. É a mesma coisa que você como vendedor. Porque meu pai é vendedor, né? Eu tava trabalhando com meu pai antes, ele é vendedor de imóveis. E ali que eu tenho essa fala por causa do meu pai, né? Sim. E ele falou, cara, não adianta nada. Você ir pra loja, falar do produto e não vender ele. Sempre. Eu falei, cara, ele sempre chegou pra mim, Matheus, fala. E pega o contato da pessoa, né? Senão não tem como. Daí eu falei, não é verdade. Então, tipo, eu tenho uma cartela de contatos ali. Tanto que quando eu saí da CNT, o Osmar falou assim, Matheus, desejo todo o sucesso do mundo pra você e saiba que se um dia você sair do Curitiba, as portas da CNT, da Banda Vista, elas sempre abertas pra você. Então, tem meu contato já e o que precisar também, nós estamos aí pra ajudar. Muito obrigada, eu agradeço Matheus. aí, você e todo mundo aqui. Esse foi o Entra no Jogo. E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Até a próxima.